A mídia americana parece uma criança mimada, né? Ela, os americanos fazem as cagadas e depois querem sair de mocinho. Aí, quando o Lula se posicionou contra, né, essas atrocidades que Israel tem feito lá em Gaza, que foram atrocidades, eles se vitimizam usando as vítimas que foram pegas pelo Hamas, cujo Israel foi incapaz de proteger. Porque os caras invadiram pela terra, pelo céu, né? Pela terra, pelo ar e pelo mar. Enquanto os soldados israelenses ficam fazendo dancinha no Kauai, estão lá, o povo invadindo as terras deles, sequestraram na cara deles e agora eles se vitimizam. O que me deixa pensativo é que essa guerra tinha todo o momento do mundo para começar, mas ela começa exatamente pegando uma carona com a guerra da Ucrânia, cujos Estados Unidos arranjou essa guerra também. Então o que me faz pensar que essas pessoas que foram sequestradas ali foi uma permissão de Israel. É isso que me leva a crer. Infelizmente, nós não devemos duvidar, porque na guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Você vê pela falta de verdade do povo israelita. Por quê? Tem lugares que não tem o Hamas e os palestinos são expulsos, dizimados, e isso há anos isso acontece, tá? Primeiramente, em 638, quem estava naquela terra ali eram os árabes. Tanto que a mesquita islâmica lá, a cúpula dourada lá, o Domo da Rocha, é Islã, né? Construído ali em 600 e pouco ali. A mesquita de Al-Aqsa são mesquitas muçulmanas. Ou seja, ter uma outra religião na sua terra que é considerado, entre aspas, santa, né? É muito ruim. Então, esse planejamento todo só me faz entender que Israel quer tomar aquele território que eles acreditam serem deles, como sendo a Canaã bíblica. A Palestina é a Canaã bíblica chamada de Filistia, né? Pelo imperador Adriano, quando os expulsou. Só que os árabes não têm culpa se os judeus lá atrás arranjaram encrenca com os romanos, não. Eles foram expulsos daquelas terras porque eles arrumaram encrenca com os romanos lá atrás, no passado, Imperador Tito, Imperador Adriano, em 135. Depois eles só conseguem voltar em 1908. Tá? Mas só que em 638, aquelas terras, os árabes, com a expansão do islamismo, voltaram para ali. Aquela terra era uma terra que viviam os turcos, né? Que apoiaram os alemães na Primeira Guerra Mundial e foram expulsos de lá, perderam as propriedades, ficou sob o domínio da Liga das Nações, aquela terra, com a Grã-Bretanha como sendo a principal ali responsável, e os árabes foram morar lá. Ou seja, é como se você chegasse num bairro hoje que não tivesse ninguém, mas que já tivessem pessoas que moraram antepassadamente lá, né? E ali você começa a fazer suas construções, daqui a pouco aquele povo volta e começa a querer fundar ali no teu bairro, outro bairro. Era o que Israel tentou fazer, que fez, né? Voltou e quis tomar. Criou a força paramilitar Haganah, né? E começou ali uma guerra contra o povo árabe. E isso, ó, muito tempo depois dos árabes estar morando ali. De 638 a 1908 é muita coisa. Agora, eles expulsam os palestinos das suas terras, ocupam as terras com seus assentamentos, né? E agora vem uma guerra que é para resolver o problema na faixa de Gaza. Porque a faixa de Gaza, quando acabar aquilo ali, vai ficar Israel com fronteira com o Egito, né? Também não vai ser uma coisa interessante, né? Aí você tem ali um povo que a metade da população é menor de idade. Você tem gente que sai de lá, é expulso de lá, não consegue voltar, ou seja, tem um monte de criança sem pai lá, tem um monte de pais sem filhos lá, é uma bagunça, aquilo ali tá uma bagunça, porque as pessoas não conseguem sair de lá, vai sair para onde, para morar onde, sem eira nem beira, mas se for expulso de lá não tem para onde ir, ou se for expulso não tem como voltar, então aquilo ali é uma prisão realmente a céu aberto, não tem luz, 4 horas por dia de luz, falta água, falta mantimento, mas as pessoas gostam de viver naquela terra. Essa terra foi onde o Sansão lá venceu lá no final de sua vida, destruiu o templo, né? É a faixa de Gaza, esse acontecimento ocorre ali. Então você tem a história de Israel contra o Hamas, que os palestinos não são Hamas. O que a mídia tenta fazer é você pensar que os palestinos são Hamas.
Só que Israel é responsável porque em 2001 eles mataram o líder do Hamas, o fundador do Hamas. Em 2004 mataram o sucessor do fundador. Em 2011 eles me libertam o Ibrahim Siwek, que é o principal governador da faixa de Gaza lá, que é o principal líder do Hamas, um dos principais, né? E aí liberta o cara com 23 anos de cadeia, que o cara tava 23 anos em prisão perpétua. O cara já velho, aprendeu a falar hebraico, na cadeia, ameaçou o Benjamin Netanyahu, né, o premier, mandando carta lá escrito risco calculado. Isso tudo a mídia não conta, cara. A mídia não conta essas histórias. Isso aí fica os acéfalos tudo defendendo Israel, quando Israel não tá certa. Israel não está certo. Agora, se não tivesse todas essas críticas, agora eles estão fazendo um trabalho mais cirúrgico na guerra, né, para poder encontrar lá o povo e tal. Só que muita da notícia não tá chegando até a gente do que tá acontecendo lá dentro mesmo, né? Tem gente, cara, que gosta tanto de Israel que pegou cenas de uma filmagem de um filme para dizer que aquela população estava fingindo estar sendo bombardeada. Ou seja, é ridículo, cara. Foi igual aqui o bolsonarista dizendo que não era a direita que estava invadindo Brasília, e sim a gente mesmo apoiadora do Lula, né? Que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Aí, cara, foi ridículo, é ridículo. Tipo assim, é pensar que o ser humano é uma besta, né? É pensar que o ser humano tem atestado de burro. Porque é o que acontece. Infelizmente, libertaram aquele cara com 23 anos de cadeia e tá aí, ó. Ele tá solto aí, trocaram ele por um preso, um piloto de avião que estava preso há 5 anos no Hamas. Deu ainda mais 1.060 e poucos palestinos que estavam diretamente ligados ao Hamas, né? Tinha gente ali ligada ao Hamas, por um preso. Por um soldado, né? Deram todos isso aí por um soldado. Tá? Não que a vida do soldado não seja importante, mas eu achei estranho eles não ter também eliminado esse fundador do Hamas, tá? E esse cara que tá fazendo tudo isso daí. Tá? Agora, o momento dessa guerra estourar é exatamente no momento que os Estados Unidos está conseguindo liberação de verba para financiar a guerra na Ucrânia. Parece até uma saída dos Estados Unidos, assim, não posso mais me preocupar com a Ucrânia, eu tenho outra preocupação com o Israel. Por quê? Porque 6 milhões de judeus moram aí nos Estados Unidos. Parece uma, sabe? Aí agora mataram o cara lá que era um opositor do Putin, só que o único que não tinha interesse nessa morte era o próprio Putin, sabe por quê? Porque, cara, a oposição do cara não era tão forte, né? Não ia mudar em nada. Segundo, no momento que a morte acontece, não seria uma boa manchar a imagem da Rússia. Só quem tinha interesse nisso era os Estados Unidos. Só quem poderia ter esse interesse.